Vou te mandar o convite de novo, viu, Neide? Não se Olá, preocupe que for. Ah, agora sim. agora sim. Olá, tudo bem? Tudo e você? Prazer em falar com você. Você sabe que agora a gente pode falar ao vivo, né? A gente está há algum tempo tentando conversar, mas a coisa está difícil, né, Neide? Tudo bem? Olha, eu vou falar uma coisa para você. É, eu acho que agora ficou tão mais fácil a gente, mesmo longe, a gente conversar, né? Nossa, Porque com a gente certeza. consegue conversar por WhatsApp, por Instagram e tudo mais, e consegue aqui conversar entre nós e com tantas pessoas que estão nos ouvindo. Eu Sim. acho bárbaro isso, né? Nossa, eu acho que é uma das coisas que eu acho que foi um avanço excelente para nós foi a tal da internet, né? E essa facilidade que a gente tem. Mas vamos lá, é um prazer enorme poder estar recebendo você aqui de uma casa que para mim é minha casa USP, né? Então a gente gosta muito. E eu vou comentar com você duas coisas. Primeiro, nós estamos aqui falando sobre o futuro do diagnóstico, é uma proposta diferente que a gente traz, essa discussão toda terça e quinta, e a gente traz algumas provocações, porque é isso que a gente mais gosta de fazer. Isso. E antes da gente começar, eu gostaria de colocar para o pessoal que está assistindo a gente, vamos lá, quem é Neide Pena Costa? Vamos começar por aí, né? Bom, então vamos lá. Eu sou cirurgiã dentista, formei pela Universidade Metodista aqui de São Paulo, há 34 anos atrás. Minha primeira especialidade foi ortodontia, e aí pela Show. ortodontia fui trabalhar com crianças com fissura de lábio e palato, com a influência da doutora Lucidalva Lopes, que até nos deixou há 10 dias, né? Então rendo aqui já minha homenagem a ela. E aí eu fui caminhando, trabalhando na ortodontia e com a fissura no Hospital Brigadeiro, defeitos da face. Aí reencontrei meu professor de graduação, professor Reinaldo Brito e Dias, que é o meu mentor, né? E aí fui fazer especialização em prótese buco. Aí fiz mestrado, né, em prótese buco, fiz daí já voltado, aí olha que interessante, né? Porque aí já começou uma coisa da odontologia do esporte, Ah, né? que E a show! gente começou então, porque assim, a odontologia do esporte acabou aqui na USP sendo um filhote da prótese buco, né? Até porque a Uhum. prótese buco confecciona Sim, dispositivos e os tudo mais. aparatos. E a gente começou com os protetores, né? E Uhum. aí nós fomos vendo que a odontologia do esporte não é só protetor bucal, Sim. mas eu fiz a minha dissertação de mestrado nessa área, estudando o EVA, que é o material. Aí nós tivemos uma fratura de osso nasal de um jogador do São Paulo Futebol Clube, que é o time do meu orientador, no caso, né? E aí eles vieram conversar com a gente e a gente já estava pesquisando alguma coisa de proteção facial. E aí nós fizemos o protetor. Na ocasião foi para o Lugano, fizemos toda a parte de proteger, né, a ideia, né, o design dele. Então, nós temos patente pela Universidade de São Paulo. Muito Aí, bom. nisso, eu acabei prestando concurso. E isso eu tinha clínica, vinha clinicando e tudo mais. Aí, prestei concurso para a disciplina de prótese buco. Entrei. Aí, nisso, a gente já tinha a disciplina de odontologia do esporte. Já vai fazer, acho que 26 anos, se não me engano, que a gente está fazendo ela optativa. Então, isso me deu o direito de solicitar a especialização, né, o título de especialista pelo CFO. Então, hoje eu tenho as duas especialidades. Eu brinco que eu tenho o pé nas duas canoas. Mas, assim, eu acho muito legal, porque a prótese buco, eu acho ela mágica quando você reabilita uma pessoa, quando você devolve essa pessoa para a sociedade, você permite que ela se mostre novamente. Porque uma pessoa sem parte da face, ela vai se esconder, Com né? certeza. E é muito legal. E, ao mesmo tempo, na odontologia do esporte, a gente começou com os dispositivos, mas a odontologia do esporte é
tão maior que isso. E os meninos vieram agregando e cada um com uma ideia. Puxa, eu estava pensando em pesquisar tal coisa. Então, hoje, assim, eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou rica, porque eu tenho um grupo muito forte de alunos de pós, de ex-alunos, que tem a linha de pesquisa, tanto na odontologia do esporte, quanto na prótese buco. E eles vão, assim, eu vejo que são, sabe, semente boa, né? Que a gente vê brotando árvore. Então, assim, hoje eu sou muito satisfeita com toda essa trajetória. Então, essa sou eu. Ah, que legal. E isso é muito importante falar, porque a gente conseguiu se encontrar e conversar foi em cima dessa ideia, né? Porque, na verdade, a gente faz um trabalho de um programa avançado de radiologia, e esse programa de formação, ele vem esse ano com essa pegada de duas áreas, aí, aliás, três áreas, que eu acho que elas são importantes a gente estar trabalhando, que é a odontologia do esporte, que é a odontologia na oncologia e é a odontologia odontolegal, porque são áreas que, embora, né, as pessoas não conversem muito sobre elas, gente, tem tanta informação e muito trabalho para a gente fazer. Então, eu achei muito importante a gente se encontrar, né, Neide? Sim. E a gente está fazendo esse trabalho, desenvolvendo junto, eu acho que é bem legal. Mas juntando a isso, se a gente pegar a sua história lá atrás, desde que você começou, os desafios que você tinha lá, e se a gente trouxer esses desafios para hoje, o que você vê de diferença? Bom, a odontologia como um todo, ela teve uma evolução muito grande, né? Eu brinco muito assim, nos cursos, a gente tem os cursos de especialização, tanto para Tsibuco quanto odontologia do esporte aqui na universidade, e eu digo que a gente precisa saber a odontologia raiz, né? Para depois ir para a odontologia digital, enfim, tudo isso que a gente também tem que abraçar, né? A gente tem que entender. Ajuda muita gente. Muito, mas veja, são ferramentas que se você não sabe o para quê, por quê, você fica com aquela gama de ferramentas e não sai daquilo, né? Então, é importante. Então, assim, o que eu vejo é isso, né? Essa evolução da odontologia, tanto em materiais quanto nessa parte de odontologia digital, e aí mais especificamente na área da imaginologia. Nossa, a gente tinha o quê? A gente tinha uma cefalometria que a gente conseguia fazer com uma lateral, a gente tinha uma radiografia panorâmica e as periapicais, né? Hoje você vai fazer um implante, veja, nós temos algumas pesquisas com implante facial, né? Que nós temos que saber a espessura daquela área. E hoje a tomografia, nossa, aí você faz sem medo, né? Porque nós estamos trabalhando em crânio, então é diferente, osso é diferente. Então, e a gente tem muito isso. A implantodontia, implantologia, no caso, né, trouxe um ganho muito grande no caso da prótese buco. Reabilitação de pacientes oncológicos, a gente sempre tem um certo medo, um certo receio quando esse paciente é irradiado. Então, aí a gente tem outros cuidados que também não cabe aqui na nossa conversa falar. Mas eu acho muito legal. Que nem no caso da odontologia do esporte, veja, um exame imaginológico, ele te responde tudo. Então, se um atleta tem... vou dar um exemplo. A gente atendeu um atleta uma vez com fratura do osso zigomático. Aí ele veio com toda a documentação, tomografia e tudo mais. Aí, numa conversa ali com a gente, ele falou assim, nossa, eu ando tendo, assim, umas dores musculares, sabe, uma distensão e tudo mais. E aí, nós observando, nós vimos que ele tinha um dente lá, que ele tinha feito um tratamento endodôntico há um certo tempo e tinha uma lesão, né? E a gente sabe que tem tudo a ver, lesão bactérias orais com lesão muscular.
E aí nós conversamos com ele, falou, olha, procura, ali nós estávamos fazendo o protetor dele, né? E ele tem o dentista dele, então, olha, procura o seu dentista, tudo, mostra essa imagem aqui. Pronto, passou um tempo, ele falou, nossa, parece que foi mágica, né? Mas essa mágica, eu acho que essa tecnologia que vem, mas também é a maquininha que está atrás, saber usar, né, Elza? Eu acho que é muito importante. É, E nós, e, sim. eu, pode falar, pode falar. Não, e a gente vive num momento, eu vejo pela moçada da faculdade, que assim, é muito, não, digital, digital. Eu acho ótimo isso, mas nós temos que saber eu falo o arroz com feijão, né? Então, o básico, porque senão você não sabe o que faz com tanta tecnologia. É, e a tecnologia sem o conhecimento também não adianta nada. Elas andam e devem caminhar sempre juntas, né? Exatamente, porque e outra, cada uma vai ter uma limitação. Por exemplo, um paciente de prótese buco que tem limitação de abertura, você não consegue fazer um escaneamento. Sim, sim. Simplesmente você não consegue. Às vezes a gente tem que fazer a moldagem segmentada. Mas se você tem uma imagem dele, isso te facilita muito. Sabe, você Com consegue certeza. enxergar, eu falo que a gente enxerga onde os olhos não veem, né? Isso é bárbaro. Então, assim, essa eu acho que assim, esse avanço, você vê. Todo esse avanço tecnológico e principalmente imaginológico, você vê em todas as áreas, você tem, por exemplo, nós fazíamos próteses faciais, mas o paciente, ele acabava falecendo em pouco tempo. Hoje não. Hoje eles descobrem A sobrevida, né? exatamente, ela aumentou e ele quer qualidade de vida. Ele quer Uhum. sentar à mesa com os familiares, ele quer falar, ele quer contar, ele quer trabalhar, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que esse foi o grande ganho. Eu lembro que uma das coisas que mais me chamaram a atenção, a hora que começou, inclusive o 3D, as prototipagens, que eu falava assim, gente, porque quando a gente fazia aqueles laudos que via que a pessoa ia perder metade da mandíbula, paciente jovem, você fala, minha Nossa Senhora, e hoje não, se consegue com isso, se fazer todo um planejamento, que se faz uma prótese, na hora de fazer aquela retirada, já se coloca outra prótese, é outra qualidade de vida Outra que se coisa. E para coloca, a né? medicina? Você É. olha cabeça e pescoço, às vezes a gente tem muito entrosamento. E aí o médico manda as imagens para a gente, fala, olha, eu vou tirar aqui, vou fazer não sei o que, ele manda a foto durante a cirurgia, você fala, Deus, como é que vai vir? Ponto, vem um negocinho, a gente vai trocando ideia, não, faz assim, procura fazer. Gente, é maravilhoso, É. né? E daí, aí um pouquinho, então, mudando o pé para a canoa da odontologia do esporte. Então, se você tem um esportista que está com algum problema muscular, que tem problema periodontal. Veja, na turma de especialização passada, nós atendemos os pacientes, os atletas com deficiência, né? Tanto física quanto mental. Para atletas, né? Hoje eles chamam de atleta com deficiência, Tá, né? Eles corrigem a tá, gente. E tá. aí, nós tivemos alguns casos, e dentro deles, né, dentro dos alunos que estavam, tem que fazer o TCC, e aí um aluno estava fazendo com saúde periodontal. E nós tivemos 3 atletas com deficiência que quebraram recordes deles. E eles falam, olha, ele falou assim, a única explicação é a saúde bucal, porque ele veio, então ele foi tratado, ele foi, né, orientado, porque não adianta nada se tratar e largar. Então, tratado, orientado, conversado e tudo mais, pronto. Eu não posso falar, foi isso, porque não temos ainda os marcadores, assim, São você acaba recentes, tendo, né? você tem muito ruído, né, Uhum. para fechar, mas colabora. Então, olha que interessante, a partir de um diagnóstico, né, visual, né, imaginológico, você consegue traçar todo o planejamento desse paciente, seja ele atleta ou seja ele oncológico, né, com perdas faciais, numa tranquilidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa,
Com certeza. Agora, se você fizer aquela, desde que tudo começou, você falou que já tem 25 anos daí, de lá para cá, o que que melhorou e o que que piorou? Ah, bom, eu acho que a gente teve melhora de materiais, né, de técnicas, porque, veja, hoje a gente fala muito ciência baseada em evidência científica, né? Uhum. E antigamente, assim, você falou 25, mas são 34, né? Um pouquinho 34. mais. É, É um pouquinho mais. pouquinho. Mas antes a gente, assim, nem na faculdade a gente ouvia muito isso de evidência científica, né? Então, hoje, você vê, você tem dúvida de alguma coisa, você pega uma revisão sistemática, você consegue entender o que, que aconteceu, consegue ver vários trabalhos, qual que tem a evidência ali e tudo mais. Então, você consegue se posicionar. Então, isso melhorou muito. Então, material, tanto equipamentos. Imagina, endodontia, eu sempre gostei de fazer endo em consultório. E aí eu vejo, nossa, hoje tudo ali no microscópio e tudo mais, e sinalizador. Isso eu acho maravilhoso. O que eu acho que piorou, né? Não sei se é uma, não sei se é uma crítica, mas eu acho que assim, agora ficou muito o comercial, né? Então, assim, aí você é aquela coisa do comercial. Eu faço, eu fotografo, eu coloco no Instagram, legal, tudo bem. Mas não é só isso. Eu sinto que na minha época a gente tinha famílias. Então ia um com dor, quando você via, tava a família toda tratando, aí o tio tinha dor, não vai lá, daí ele ligava, oh, meu tio tá com dor. E aí você fazia toda a sua clientela baseada assim em muita confiança, sabe? Não sei, não que hoje não seja assim, mas eu tenho um pouquinho de medo, ficou dessa fluidez, sabe? Ficou mais Mas comercial, né? Do que científico. isso, e nós somos profissionais de saúde. Não que a gente não deva cobrar, não é isso. É lógico, a gente vende o trabalho. Isso é qualquer ser humano vende em qualquer área. Mas a gente tem que enxergar o ser humano que tem atrás, Sim, sabe? E sim. outra coisa, assim, quando eu fiz ortodontia, eu fiz ortopedia funcional também, e aí eu aprendi, e muito com Pedro Planas, que foi um espanhol, que agitou um pouquinho a ortopedia funcional daquela época, a olhar o paciente. Então, quando o paciente ia entrando no meu consultório, eu via ele caminhando. E quando ele ia embora, eu via ele caminhando. Então, eu via postura. Às vezes, eu olhava ele na sala de espera, ele lendo um gibizinho, alguma coisa, sabe, com abertura bucal, com respiração. E hoje é muito assim, sabe, focadinho ali. Ah, deixa eu ver, o que que dá para ficar mais claro, mais bonito, o meu dente, né? Não sei, É, isso eu me preocupo um pouco. Não é não é uma crítica, mas é assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, é uma sabe? Eu reflexão, acho. na verdade. Assim, eu converso muito com os meninos que a gente tem acesso e tudo. Eu falo, ali está o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu filho. E quando a gente olha para o outro, né? Eu sempre falo que amar o próximo como a ti mesmo, né? E isso é uma reflexão para tudo, inclusive É. para a profissão. Né, É, o gente? olhar humanizado ele tem que Sim, existir, porque senão, né, fica uma coisa muito fria. E sim. aí, partindo disso daí, o que nós estamos hoje, o que você espera, o que você imagina que a odontologia vai estar daqui a 10 anos? Eu acho que a gente está caminhando bastante, principalmente com a parte digital, com a inteligência artificial. A gente Que tem veio várias para ficar? pesquisas aqui, isso, mas também, então, veja, também ela tem a limitação dela. Isso é Uhum. importante, eu acho que a partir do momento que você vai ter uso de uma tecnologia 3D, você tem que saber a limitação. Nós tivemos um trabalho de inteligência artificial que nós fizemos para projetar um nariz.
Então, qual que era a ideia? Por exemplo, um paciente lá de Manaus, ele não tem condição de vir, ou então quando eles vêm, aí o governo que manda e tudo, é muito sofrido. E aí, quando você faz uma prótese nasal aqui, você fica, sei lá, 5 semanas, porque você faz molda, faz escultura e tudo mais. E aí a gente ficou imaginando, será que de repente a gente não poderia pensar em agilizar isso? Então, nós fizemos, foi um trabalho junto com a Escola Politécnica, foi a dissertação de mestrado da Carol, e aí nós, por fotografia, também não podia ser nada assim muito tecnológico, porque o dentista precisava ter lá no consultório. Então, a gente fez com smartphone normal, então, tomadas fotográficas, e aí nós tratamos desse programa de inteligência artificial fazer esse desenho do nariz. E aí isso vai ser estudado para uma impressora que vai ser transportado para uma impressora que estuda silicone de grau médico. E aí tem uma outra aluna, Denise, que no doutorado ela também criou um aplicativo que você encosta na pele, ele te diz quantas gramas e de qual pigmento você precisa colocar ali. E aí nós fazemos. Então, assim, tá? Nós estamos trabalhando. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar com isso certinho, sabe? Mandando, fazendo, minimizando esse tempo de ambulatório, né? Você vê mesmo os atletas, né? Eu vi que o Marcelo Lasmar aqui entrou e ele tem hoje, no Atlético Mineiro, ele faz o escaneamento facial de todos os atletas. Aí nós também estamos, porque é o que eu falo, a nossa obrigação enquanto universidade é poder dar subsídio para os nossos colegas trabalharem. Então, a gente já está aqui também com o projeto de doutorado, que é do Lucas, para ver os materiais que a gente tem dentro da tecnologia 3D que vão realmente proteger esse atleta, né? Então, nós vamos estudar com análise em elementos finitos, aí junto com a Escola Politécnica. Então, eu acho que a gente dá um suporte muito bom para os nossos colegas, porque é o que eu falo. Às vezes fala assim, o que você acha? Eu falo, eu acho uma ótima ideia. Mas, então, a gente dá a base para eles poderem usar e falar, não, pode usar que isso aqui funciona. Porque a gente assina embaixo, como a gente faz com os protetores faciais em EVA, por exemplo. E não adianta você também ficar, não, é só desse jeito que eu faço que é bom. Não, tudo pode ser bom. Vamos pesquisar, olha, o seu é bom. Ele pode ficar melhor se você acrescentar isso, se você fizer assim. Então, eu acho que essa é a nossa missão enquanto universidade. Eu sou empolgada, viu? E a multidisciplinaridade nisso eu acho fantástico, Sim. porque justamente, e eu sempre falo, né, que às vezes eu converso com colegas, ele fala assim, eu não consigo trabalhar em equipe. Falo assim, cara, eu consigo e gosto. Porque quando você junta várias pessoas, isso que a gente está fazendo aqui, todas essas pessoas que estão escutando, elas estão captando aquilo dali, e cada uma está formando a sua visão. E nisso se discute quanta coisa não pode ser feita, né? Eu acho que às vezes entra em contato com a gente pelo Instagram, fala assim, nossa, eu vi você falando isso, e se fosse assim? Aí a pessoa vem, a gente vai lá e vamos ver se o assim funciona. certeza. Não, eu sempre falo, não, mas por quê? Mas para quê? E assim, os meus alunos sabem, eu sempre falo, para quê, por quê? É o que a gente precisa saber. Aí, como? Né? Então, porque às vezes você, por exemplo, um aluno uma vez falou assim, eu queria provar que você tem um overtraining quando você tem um aumento do ácido lático, né? Então, daí esse atleta ele precisa dar uma parada e tudo mais, porque o ácido lático é bom, mas chega uma hora que ele começa a prejudicar. Aí eu falei, mas por que você quer fazer isso? Não, para a gente poder determinar quando esse atleta vai repousar, quando não.
falei, então, mas essa é a função do dentista? Não, não é. Eu falei, então nós estamos furando o olho de algum profissional. Então vamos lá, vamos ver. O que é importante para a gente? Aí nisso ele falou, não, vamos conversar com o professor da Escola de Educação Física. Aí eu peguei, estudei algumas coisas e fui conversar com o professor Alexandre Moreira, que hoje é um parceiraço. Daí eu falei para ele, falei, Alexandre, olha, o aluno veio, né, o Lucas Ferradans veio e falou, olha, eu queria fazer isso para determinar esse overtraining. E eu disse a ele que a gente ia estar furando o olho de alguém. Aí ele fez assim, ufa, você está furando o meu. Então, eu falei, mas veja, daí eu também vi que o ácido lático, ele é excretado por fluidos corporais. Então, será que ele não é excretado pela saliva? Aí já começa a interessar para a gente. Aí já porque uma saliva casou mais... essas... Exatamente. Uma saliva mais ácida, então pode pôr em risco lesão cervical não cariosa, que a gente começou a fazer uma pesquisa, até também vi que a Andréia está aqui, então da Andréia Tolentino, a gente viu o quanto bebidas ácidas prejudica a saúde bucal do atleta, hipersensibilidade dentinária, enfim. Aí sim, aí nós fomos. Aí, olha, nós descobrimos com esse estudo que se o atleta tem uma higiene oral pobre, ele tem um risco muito grande de desenvolver, pelo menos, lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade dentinária. Por quê? Porque a saliva dele baixa em níveis menores que o 5,5. Né? Então, sabe, então são essas coisas que eu acho interessante. E quando você pensa em imagem, e quando você pensa daqui a 10 anos, então são essas ideias. E se eu fizesse isso? Não, vamos ver se funciona. Né? E se eu fizesse aquilo? Não, vamos ver se funciona. Então, a gente viabiliza esse vamos ver se funciona. Né? E eu acho isso muito legal. Né? E outra, o que eu acho interessante também, porque veja, quando que a gente imaginar uma conversa assim, e isso a gente vai estar mostrando lá no programa de formação, quantas coisas através da odontologia do esporte que vai trazer uma mudança de postura nossa, tanto quanto dentista, como nós como radiologistas, porque vão ser coisas discutidas, você fala, gente, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E aquela história, o que o cérebro não sabe, o olho não vai ver. Então, nós estamos aqui abrindo mais o olho da turma para a gente estar discutindo isso. Tira fora da casinha. Com eu certeza. Gosto, tanto a odontologia do esporte quanto a prótese bucal, ela força a gente a sair da casinha. E assim, importante, a odontologia do esporte não é só protetor bucal e protetor facial. É toda a saúde do atleta. Né? E quando você fala de saúde, a imagem, gente, é tudo. É tudo a partir do momento que você saiba interpretar essa imagem também. Exatamente. Entendeu? Né? Porque não adianta você pedir um monte de exame, olhar, né? Olhar e falar, não sei o que é. Né? Aquela história, né? E eu acho que o que cérebro não sabe o limite. E essa ideia sua de fazer com que o especialista em radiologia enxergue o paciente dentro das especialidades especificamente, eu acho bárbaro. Porque senão ele vai olhar e falar, bom, mas e daí? Não, deixa eu ver tal coisa, deixa eu ver, sei lá, como é que está a qualidade desse osso, a profundidade desse osso, se cabe um implante, se não cabe, como é que tá, como é que não tá, enfim. Eu acho bárbaro isso. E eu acho que, eu sempre comento, a radiologia, ela é uma especialidade que ela é parceira de todas. Se a gente não acompanhar o que está vindo, o que é importante para essa especialidade, que a gente vai ver, no que a gente olha todo santo dia, às vezes um detalhe, você muda o jogo. Sim. Você muda o jogo. E, mais importante, você muda o jogo para aquele paciente, que é a nossa função. Então, assim, eu adoro, né? Aquela coisa que está dentro do muda para ele, muda para outros tantos. Olha, um outro exemplo. Todo cirurgião dentista prescreve medicamentos. Mas um atleta, por exemplo, você tem que ver.
Porque todo ano nós temos uma lista que a UADA estabelece. Então, veja, né, o que que faz? Ah, não, mas por exemplo, o Tilex lá é permitido. Mas na degradação dele, aí já o que sai na urina não é o Tilex, é o produto que é proibido. Então, tudo isso eu acho muito importante. Mesmo vai em prótese buco, você vai medicar, e aí, esse paciente está fazendo químio? O que será que ele está tomando? Como é que esses medicamentos vão conversar? Interagir. Né? Uhum. Assim, eu acho que a gente chegou num ponto que tudo bem, tem as especialidades, mas elas têm que conversar. Sim, Elas sim. têm, elas não dá para você sentar mais no quadradinho, que eu acho que isso era uma desvantagem lá da minha época, que a gente sentava no consultório e ali Era sozinho, né? você inventava a técnica, né? A gente usava o termo do amalgoma, né? Que era aquele amálgama enorme que É, você colocava ali e ficava. Hoje não, né? Hoje você tem possibilidade de saber, você tem acesso rápido aos especialistas, né? Então, de repente, pergunta, quantas vezes a gente não responde pergunta pelo Instagram, pelo WhatsApp, e as pessoas vêm e perguntam, você fala, não, assim, assim, ou então faz uma chamada de vídeo, poxa, eu tenho dúvida em tal coisa, você consegue esclarecer? Bom, então vamos lá, deixa eu entender qual que é a dificuldade, e aí nós vamos. Então, hoje tem essa facilidade de comunicação. A gente não está mais sozinho no consultório. E uma outra coisa também que eu vejo, não sei se é uma característica assim do nosso grupo, mas eles cada um tem uma especialidade e eles se juntam para tratar os pacientes. Então eu vejo, às vezes então a gente tem lá especialista em prótese, em DTM, em cirurgia, em implante, e tudo mais. Aí a gente fica em volta do paciente com os exames em mãos, né? E aí vamos discutindo. Bom, olha, o que que é isso? Ah, não, eu acho que poderia ser assim. Não, então vamos pedir uma complementação de tal exame para ver isso. Sabe? Então a gente consegue criar um plano de tratamento com muitas cabeças, mas todo o conhecimento dessas cabeças voltadas para o melhor para aquele paciente. para aquele paciente, Eu acho, exatamente. eu acho isso incrível, incrível. Isso. E tem anos que eu sempre falei isso, que eu acredito que a odontologia, uma das coisas que ela tinha que evoluir no dia a dia, nas cidades, ainda mais no interior, nosso país é muito grande, mas de não um querer brigar com o outro, mas o paciente ir num lugar onde naquele lugar ele resolve tudo, ele tem Sim. todas as especialidades, aquilo vai ser discutido, por onde começa, onde que vai, nesse sentido. E a gente vê, né, que, bom, a gente tenta fazer isso e a gente tem um grupo de discussão que a gente Muito traz, é isso mesmo, todas as especialidades, que é onde todo mundo vai crescer e vai sim. aprender e continuar aprendendo sempre, né? Mas vamos lá. Se a gente pega o que nós estamos com essa evolução que a odontologia teve, que olhos vistos e muito grande, o que você acha que a gente deve começar a fazer hoje para a gente ter um amanhã na radiologia, nesses 10 anos, que a gente vai, na radiologia, na odontologia, que a gente vai falar, putz, show, isso, né? Então, eu acho que é essa intercomunicação. Primeiro, entre as especialidades odontológicas. A gente tem que. E segundo, com os profissionais, Das outros outras áreas. que estão envolvidos com o seu paciente. Então, por exemplo, um paciente oncológico. Vamos lá. Aí eu tenho cabeça e pescoço e o cirurgião bucomaxilofacial, se for intraoral, né? Então, eu converso com eles. Então, o que eu converso com eles? Esse paciente vem para a gente antes, nós moldamos, nós fazemos, de repente, um dispositivo cirúrgico que vai na hora, ali vai a equipe de prótese buco, instala na hora da cirurgia, e isso vai fazer o que com o paciente? Vai fazer com que esse paciente fique menos tempo internado, que ele não precise ter sonda ou usar por pouco tempo. Então, veja, nós vamos estar economizando
saúde desse paciente, o dinheiro desse hospital, o tempo desses profissionais. Aí tem a fono. Então, a fono vai ter que vir, ensinar ele a deglutir. É muito mais fácil ela intervir quando já tem um dispositivo ali no palato do que ela intervir com uma comunicação bucosinusal, por exemplo. Né? Sim. Vem a nutricionista. É muito mais fácil você orientar, porque ele ainda tem a memória do palato, então ali ele consegue se alimentar, do que fazer uma alimentação intravenosa. Então, você fica pensando, você fala assim, olha, quer dizer, o grande ganhador é o paciente. Mas nós todos ganhamos. Nós ganhamos esse paciente reabilitado, recuperado, enfim, saudável, num tempo razoável. E da discussão desse paciente, a gente consegue abrir para outros tantos. Que você fala, puxa, olha, eu tenho um caso assim, e é super normal. A gente, às vezes, senta para falar de um caso, aí um ou outro fala alguma coisa. Nossa, mas eu tenho um paciente assim. Aí pronto, já resolvemos o problema. Então, eu particularmente acho que o grande segredo, porque a tecnologia está vindo. Então, tudo bem. Então, você tem que saber o arroz com feijão para depois ir para um prato mais elaborado. Então, saber, né, a odontologia raiz para chegar na digital e tudo isso. Mas também saber se comunicar. Então, não dá para fechar dentro do seu conhecimento. Abre. E abre assim, eu sempre falo, se eu não sei, às vezes a gente conversa com algum médico, ele usa um termo que eu não sei, eu falo, desculpa, eu não sei o que é isso. Ele, tal coisa. Aí, o que isso faz? Faz com que, numa conversa, que ele não entendeu o que você está falando, ele falou, puta, eu não consegui entender o que você está falando. Aí, e você cria uma amizade. É engraçado, eu tenho muito isso, assim, eu ganho amigos, né? E os amigos de, como é que você tá? Meu anjo, tem um médico que eu nunca ouvi, mas é um senhor, e falou, meu anjo, você tá bem? Sabe? É isso. Então, você cria aquele vínculo e facilita a conversação. Porque às vezes eles, tô pensando em deixar um retalho aqui, que daí você fala, puxa vida, mas isso vai me atrapalhar na reabilitação. Você consegue fazer assim? Não, como que é isso? Aí eu cato fotos e mando. Poxa, tranquilo fazer isso. Acabou. Você resolveu anos desse dois problemas, né? Anos. Porque, por exemplo, uma perda de mandíbula. O que acontece? Eles fecham, daí para fazer o soalho, ele sutura a língua no rebordo. Gente, eu não consigo fazer uma língua. Uhum. Aí, o que vai? Aí, olha só, aí vai para o pessoal do laser, que acaba soltando essa língua. Então, olha a interação. Tá? Mas, se a gente conseguir prever, fala, olha, não faça isso. Então, hoje, quando a gente vai fazer palestra, vai dar aula, enfim, eu sempre mostro esse caso e falo, olha, então, isso que não façam isso. Puxa, mas a gente faz porque acha que facilita. Não facilita. Pelo contrário. Você não consegue. Como é que você assenta uma prótese ali? Então, eu acho que, eu espero... Essa intercomunicação, né? Ela é muito, muito, muito importante. Interdisciplinar quanto profissional, sabe? Eu acho que é perfeito. Você quer ver uma coisa que chama atenção e que é uma coisa que a gente também precisa trabalhar? E eu uso muito o exemplo porque eu uso o meu. Eu tive anos atrás um problema de câncer. E o que eu ia ter que fazer a quimioterapia. Na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, putz, liguei para uma colega, cara, me faz uma avaliação bucal, eu quero ver se está tudo em ordem. Isso. Fui, fiz tudo, deixei tudo em ordem para eu começar. Esse é o tipo de coisa que a gente vê que eu prestava atenção depois em todos os pacientes por causa disso. Mas muitas vezes a gente não vê essa discussão. Quando o paciente vem, você faz algum tratamento? Que tratamento que você faz? Você faz utilização de medicamento contínuo? Qual é? Para a gente ver o que isso daí pode dar uma resposta ou não na boca. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente vem trazendo à tona
para a gente trabalhar e para a gente cada vez mais melhorar, porque o paciente ganha, você ganha só a gratidão dele pro resto da vida, você resolve o problema dele e aquela história, né? Cumpre aquilo a que viemos, né? A gente resolve, Exatamente. ou pelo menos a gente devolve a ele uma integridade física, né? Com certeza, né? Precisa, assim, a pessoa que vai da prótese bucal, a pessoa que perde o palato, ele precisa se alimentar à mesa com a família. O atleta que fraturou o nariz ou que fraturou um dente, ele precisa jogar, entendeu? É business, ali é um negócio, ele precisa estar ali. Então, nós podemos falar, não, vai que eu garanto, né? Mas mesmo o tratamento de insucesso de uma endo, que vai causar um problema sinusal nele, a respiração dele vai ser diferente, ele não vai reagir como atleta da mesma forma. Então, tudo está muito interligado. Bucal, a gente tem pesquisa junto com a fonoaudiologia aqui também da universidade. E assim, sabe, é uma coisa que a USP teve em 2014, ele teve um programa que chamava USP nas Olimpíadas 2016. E aí eles uniram todos os profissionais que poderiam colaborar com os atletas. E aí, então, veio físio, veio fono, veio odontologia, veio medicina, educação física, tudo bem. E aí, hoje, a Beth, que é a professora da nutrição, ela fala assim, não consigo entender o que é importante na odontologia. Daí eu falei assim, então, se o atleta tiver faltando algum dente ou tiver com dor, tudo aquilo que você programou para ele se alimentar, para ter o rendimento no jogo, vai por água abaixo. Sim. Ela falou, nossa, é verdade. Eu falei, então, e você sabe que dessa conversa nasceu o capítulo do livro que a gente tem, né, da odontologia do esporte, e hoje ela é nossa professora na especialização, e a gente tem um monte de conversas e de pesquisas voltadas para isso. Então, olha que interessante. Então, às vezes o outro profissional não sabe. E aí cabe a nós falar, não, isso é importante por causa disso, disso, disso. E aí a gente tem que saber. Não de uma forma arrogante, não, eu sei e pronto. Não, eu sei e eu quero te contar. Exatamente. Aí me conta o que você sabe. Porque daí o que eu sei mais o que você sabe é o nós sabemos. E no nós sabemos, nós damos um tratamento melhor para esse paciente. Com certeza. Então é isso que eu espero daqui a 10 anos. Olha que maravilha. Então, olha, Nídia, eu vou falar uma coisa para você. Todas essas provocações que vocês escutaram aqui hoje, ela faz parte desse projeto, né? Que é a formação, o segundo programa de formação. E essa entidade, não é essa especialidade, que é a odontologia do esporte, ela vem justamente, ela virá para nos mostrar. Para mim, já abriu a cabeça, falei, gente, quanta coisa, né? Que a hora que nós vamos conversar, eu fui atrás, tem muita coisa para a gente estar fazendo e está mostrando que, gente, é um campo que a gente tem aí muito vasto para a gente percorrer. Então, eu quero agradecer, estou muito feliz de ter conversado aqui com você. Espero ser a primeira de muitas. Acho que temos uma amiga em comum, a Márcia Martins, do Laser, aí da USP. Márcia é uma fofa. Foi colega de turma da minha irmã, você acredita? Então, né? E eu ainda comentei com ela que ela falou assim, nossa, ela é uma fofa. Eu falei, só que beleza. Márcia, vamos marcar quando eu for em São Paulo, a gente almoça um dia juntos. Então, assim, eu acho que nós abrimos o caminho. Quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo. Depois dessa live aqui, eu vou te ligar só para a gente fazer um resto dos alinhamentos. Mas, assim, eu acho que a ideia nossa é essa. A nossa missão é sempre fomentar o conhecimento, é sempre provocar para a gente ter reações e mostrar, gente, tem muito trabalho a ser feito e é isso que a gente gosta de fazer, né, Nid? Vamos continuar fazendo. Nem fala. E a nossa equipe que está preparando essa participação, né, no curso, que aí eu vou assim, né, eu falo, eu só faço o circo, né?
E aí, porque eu sou uma professora de dedicação integral, então os meninos que vão, mas eles estão preparando um negócio muito legal para vocês. Eu acho que essa interação, todos eles, tanto de odontologia do esporte quanto de prótese buco, a gente trabalha ali toda semana nessa interação multiprofissional, interprofissional. Eu acho que vai ser perfeito esse curso. Eu agradeço, Maravilha. um beijo para todos aí, bom almoço para vocês e até mais. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, obrigada a todos, gente, por vocês estarem aqui e vamos lá continuar com esse trabalho que ele está lindo. Obrigada, Obrigada. beijo Beijo. grande. Tchau, tchau. Até. Tchau, até.